Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta! Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 28 de agosto de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Sabe aquela pessoa que se encontra assim numa situação extremamente difícil? E a gente diz até que é o fim da linha, o fundo do poço, quando a pessoa não consegue achar alternativa, saída para nada. Tem gente que numa situação assim deixa de pedir a Deus que livre, né, do mal, dos problemas que eventualmente ocorrem ali, e começa a pedir para Deus levá-lo ou levá-la. Tá pedindo a morte mesmo. É gente que não vai tentar suicídio, gente que não tentará contra a sua própria vida, mas no fundo faz esse tipo de oração. Você já conhece alguém, você já fez isso primeiro? Você conhece alguém que já passou por uma situação tão difícil, tão complicada, que chegou a pensar nisso? Os textos bíblicos que tratam sobre esse assunto, que eventualmente você tem ali uma pessoa da Bíblia que chegou a pedir isso, nós vamos discutir esse assunto hoje aqui, viu? É o tema do nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Olha, gente, ontem nós começamos aqui a anunciar para você, ouvinte amado que nos acompanha, que na semana que vem nós vamos ter aqui uma série de debates 93 aqui especialíssimos, onde nós vamos acolher, vamos receber 4 dos principais candidatos, segundo as pesquisas, segundo os índices, ao governo do estado, e eles serão entrevistados aqui no nosso Debate 93. Tudo feito para que você, ouvinte, possa perguntar, você possa questionar, você possa reclamar. Você está livre, hein? Você vai mandar o seu e-mail e nós vamos entrevistar aqui os candidatos. Você pode ter perguntas individuais, ou seja, quero perguntar para o candidato fulano de tal. Você vai ter a data aqui, já vou contar aqui. E você pode perguntar para todos. Olha, essa pergunta aqui vale para todos eles. Qual o projeto para essa área? Como é que fica o bairro tal? A cidade tal, município tal, e aí nós vamos interagir aqui com a participação sempre mais do que especial dos nossos maravilhosos ouvintes. Tudo isso a partir de terça-feira aqui no Debate 93. Escuta aí, ó. De 2 a 5 de setembro, receberemos no Debate 93, às 11 da manhã, os candidatos de maior intenção de votos ao governo do estado do Rio de Janeiro. Dia 2 será Lindenberg Farias. Dia 3, Marcelo Crivella. Dia 4, Antony Garotinho. E dia 5, Luiz Fernando Pezão. Mande sua pergunta para o e-mail você e o candidato @radio93.com.br. Não perca, às 11 horas, de 2 a 5 de setembro, aqui na sua. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Escolhemos o nosso Debate 93 de hoje, o pastor Sérgio Nonato da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama, a pastora Marcione Garcia da Comunidade Missionária Proclamar em Paciência, a nossa menina da mesa de hoje, o pastor Tiago Coelho da Igreja Viva em Jacarepaguá e o doutor Dácio Miranda, todos eles aqui no nosso Debate 93, já à mesa aqui do debate hoje.
Estamos juntos no Debate 93. Doutor Dácio, querido, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. O nosso ouvinte conta, vive uma situação muito difícil e complicada, não consigo ver saída e nem alternativa. Muita gente vive exatamente esse quadro, com outras palavras, mas a situação parece daquelas que não apresenta nenhum tipo de alternativa. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos colegas debatedores, esse grande público. E, JR, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer a vários clientes que ontem foi dia do psicólogo e eu recebi vários e-mails, WhatsApps e mensagens parabenizando pelo dia de ontem, dia do psicólogo. A próprio Conselho Regional de Psicologia que nos cumprimenta, e eu quero, em nome da classe, agradecer ao Conselho Regional a respeito disto. E nós, psicólogos, temos muito carinho e às vezes um pouco duros na forma de darmos um retorno aos nossos clientes. E é desta maneira que eu quero responder e tratar a essa ouvinte que nos manda essa mensagem com muito carinho, mas também talvez com uma certa dureza, porque ela se faz necessária. Então, a primeira coisa que eu destaco aqui é que ela vê que não consegue ver a saída e muito menos alternativas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar para ela, que a nós cabe movermos a pedra e a Deus ressuscitar. Por que eu digo isso? Não há milagre sem que haja a participação do homem. E ela, quando diz esta realidade, eu talvez pudesse dizer a ela o seguinte, que quando ela fala que não consegue ver saída, eu mudaria a frase dela para que não quero ver saída e não quero encontrar alternativa. Por que eu digo isso? Porque não há um só problema, por mais complicado que ele seja, e ela disse que o dela é complicado, que não encontre-se uma solução para ele. E com que base eu digo isso? Eu digo porque a Bíblia nos mostra que tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, quando a gente busca em Deus forças para que Ele nos dê sabedoria, a gente reage a isto. E para concluir essa parte primeira minha, eu queria dizer a ela o seguinte: ou ela não está entendendo o problema, por isso não está mudando, ou ela se entende, ela não quer mudar. Então, dessa maneira é que eu creio que ela precisa perceber melhor. Ela nem menciona qual é o problema, mas a gente entende que é um problema que ela não quer enfrentar. Tu não acha, doutor Dácio, aí ouvindo os companheiros aqui, que às vezes a pessoa não consegue mesmo assim, porque está vivendo tão sobrecarregada que não é que não haja, talvez ela até entenda que haja uma alternativa. Ela não consegue enxergar em razão das agravantes. Tem ali um problema, tem uma consequência, tem uma pressão, tem uma pessoa, enfim, as dificuldades são tão várias. Eu até achei muito interessante a nossa ouvinte não mencionar o problema. Por quê? Porque isso se aplica a vários outros. Quer dizer, quem é que nunca viveu uma situação em que olhou e falou assim, meu Deus do céu, eu tô achando que dessa vez não tem jeito. A pessoa não enxerga. Às vezes uma pessoa de fora chega e não, meu filho, olha aqui, rapaz, olha, o caminho é A, B mais C igual a D, dá pra andar por aí. Não tem Pois eu concordo plenamente, porque só existe essas duas possibilidades. Ou não tem o A, ou você não está entendendo o problema, por isso você não muda, porque não entende. Você quer, mas não está entendendo. Não vai mudar. Agora, ou você entendendo, você não quer exercer a sua vontade. Por isso também não muda. A pastora Marcione Garcia, da Comunidade Missionária Proclamar em Paciência. Pastora, que pensa a querida irmã sobre esse assunto? Bom dia a todos. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade que vocês estão me dando aqui nessa manhã. Eu quero, assim, concordar com o doutor, porque muitas vezes o Senhor
já falou, o Senhor já deu a alternativa, mas às vezes aquela alternativa não é a alternativa que ela gostaria de ter, de ouvir ou de fazer, como o próprio JR falou, pelas consequências, por uma situação, um medo ou algo que possa, uma consequência que possa vir, e aí ela acaba, ou ele acaba se anulando, né, aquilo e partindo, às vezes, para outras alternativas fora daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Porque o Senhor, ele não tem prazer nenhum em ver o seu servo, a sua serva numa situação dessa. Não existe prazer de Deus. Então, assim, me chamou a atenção o fato de não ter sido falado o assunto, me chamou muito a atenção, porque eu pensei em muitas coisas, em várias coisas, né? E todos nós já passamos por situações difíceis e complicadas, sim. É interessante, né? Porque quando a gente pensa na coisa, né, no problema em si, parece que a gente dá uma reduzida. E quando você vê que é um problema que, do ponto de vista dela, a gente assume o ponto de vista dela. Porque quando você conversa com um adolescente tá apaixonado, diz, vou me matar porque eu tô apaixonado, aí você diz, fulano, já passei por isso várias vezes. A gente, de uma certa forma, tem uma maneira, até às vezes jocosa, de interpretar um problema que, do nosso ponto de vista, é um problema simples. Tô dando um exemplo aqui. Mas para quem tem gente que se mata. Sim. Na adolescência, as pessoas correm esse risco, muita gente entra num desespero enorme. Então é interessante a maneira como o nosso ouvinte colocou assim, para mostrar pra gente o seguinte, olha, do ponto de vista dela, ela tá tão sobrecarregada que ela não consegue ver alternativa. Pastor Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama, bom dia, seja bem-vindo, pastor. Que pensa o senhor quando o nosso ouvinte diz, não consigo ver saída nem alternativa? Eu quero cumprimentar todos aqui, os ouvintes, e agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Mas eu quero também louvar a Deus pela vida da nossa ouvinte, que já teve forças para escrever o e-mail e pedir uma orientação. Tem muitas pessoas que estão complicadas, tanto quanto ela, e que fica sem atitude. Ela tomou uma atitude. Eu tenho uma irmã, eu perdi uma irmã quando ela tinha 34 anos. Quando ela entrou numa situação complicada e ela não viu saída. Ela estava dentro do culto da igreja e eu ainda era policial da ativa e portava armas, e ela desceu na hora do culto, eu morava embaixo, caçou minha arma, estava escondida, mas o inimigo numa hora dessa conduz. Na hora do culto ela se suicidou. A situação muito delicada, a situação dessa ouvinte aqui, que realmente não vê saída, mas achou uma condição de nos escrever e de pedir orientação, porque quando chega nesse ponto, ela está dentro de uma perspectiva humana. A ótica dela é a ótica a ótica dela é a ótica do problema, e não vê mesmo saída. Ela precisa de ajuda e nós estamos aqui para poder ajudá-la. Mas quero lhe falar uma coisa também, você está nos ouvindo. A minha irmã não resolveu o problema tirando a vida dela. Não resolveu o problema, ela trouxe mais problema. Largou um filho na época de 13 anos, hoje ele já é adulto, mas ainda sofre com tudo isso. Então nós sempre achamos que vai resolver o problema quando ela vai embora e os problemas pioram. Então não tome essa atitude. Você precisa buscar Deus e saber que o Senhor, apesar da dificuldade, que você só vê dificuldade, o Senhor, ele é especialista nas coisas impossíveis. Conosco também no programa o pastor Tiago Coelho, da Igreja Viva em Jacarepaguá. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo ainda dentro desse aspecto delicado, hein? Ouvindo agora o pastor Sérgio, esse assunto ganha ainda um outro tom, que é um tom realmente de drama, de dificuldade, de luta, e é bom que a gente se solidarize com os nossos ouvintes que estão passando por alguma coisa assim, ainda que sejam coisas que tenham a possibilidade de serem resolvidas, né? Como todas elas podem ser resolvidas. Mas a pessoa está vivendo esse drama. Pastor Tiago. É interessante, JR. A primeira coisa que eu gostaria de falar
que eu tenho aprendido com algumas experiências e principalmente com pessoas mais experientes do que eu, que a pessoa que tenta o suicídio, na verdade, ela não quer morrer. Ela quer acabar com uma dor, né, por algo que ela está passando. Por exemplo, já ontem mesmo estava conversando com uma ovelha nossa. Ela falou: pastor, minha irmã tomou chumbinho e morreu, mas indo para o hospital, ela falou: pelo amor de Deus, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Então, assim, a pessoa acha que ao se suicidar, ela vai acabar com uma dor. E eu fico feliz, entre aspas, né, porque eu vejo que, primeiro, isso aqui que ela está fazendo é uma oração. Ela está precisando de ajuda e eu louvo a Deus porque esse debate está sendo altamente ajudador, não só para ela ou ele, mas para todos que estão ouvindo. E ela fala: jamais tentarei contra a minha vida. Isso é um bom sinal, porque, queira ou não queira, ela está profetizando que ela não vai fazer, e as palavras têm poder, a gente sabe disso. E isso também me indica, pelo que eu entendi aqui, que ela nunca tentou também. Né? E que ela continua assim: jamais tentarei, então é sinal que ela nunca tentou. Né? E eu conheço muitas pessoas que já tentaram várias vezes, né? Então eu queria deixar isso bem claro para o ouvinte, que não é a pessoa covardia, se matou. A pessoa, na verdade, ela estava querendo acabar com uma dor, e pelo que eu entendo aqui no texto, ela reconhece que só Deus pode mudar. Então, assim, se ela tem a fé para orar, para pedir a Deus para tirar a vida, por que não orar para pedir a Deus para tirar dessa situação? Se Deus é poderoso para levar a vida dela, será que Ele não é poderoso para resolver o problema dela? Me perdoe, ela teve, eu ia falar justamente disso, ela teve condições de pedir a Deus para tirar a vida, então ela usa essa mesma fé. Não, eu queria mostrar e enfatizar o fato muito importante. Deus tem o poder de mudar, mas Ele quer a nossa participação nesse processo de mudança. Porque a crise é a oportunidade, e ela está vivendo a crise, todos esses que estão nos ouvindo, que vivem situações semelhantes a esta, a crise é a oportunidade que Deus está lhe dando para você mudar. Agora, o que você precisa? É fazer alguma coisa para esta mudança. O resto Deus fará. Por isso que eu disse no início, nós temos que mover a pedra, função humana. Agora, Deus, qual é a função dele? Ressuscitar. Então, para que houvesse a ressurreição, era preciso que movesse a pedra. Então, você tem que ter esse momento que você está vivendo, essa dificuldade que você está vivendo, é a oportunidade que você tem para mudar. Como mudar? Tentando buscar ajuda profissional, ajuda pastoral, é um movimento na busca do entendimento. E a segunda parte, que só você pode fazer, é implementar a tua vontade para essa mudança, porque você pode entender e não querer mudar. Se você não enfrentar, você não muda. Só se muda quando se entende e quando se quer. Uma de nossas queridas ouvintes nos conta: olha, JR, eu já fiz esta oração várias vezes. Em maio, foi um dos piores episódios pelo que atravessei na minha vida. Eu estava tão desesperada que nem esperei o que pedi a Deus. Eu mesma tentei contra a minha própria vida, mas Deus não tinha esse plano para mim. Hoje não resolvi nem um terço deles, mas aprendi a esperar no Senhor. Faço escola de liderança, quero ser líder na minha igreja e quem sabe pastora. E vocês me ajudaram muito nisso, pois todos os dias escuto a rádio. Um abraço a todos e que Deus os abençoe muitíssimo. Compartilhe uma de nossas queridas ouvintes. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. De Santa Cruz, um ouvinte dizendo: eu já pedi que Deus recolhesse meus filhos e a mim também, porque em um período da minha vida eu não conseguia ver uma saída. Meu marido tinha ido embora e eu fiquei desempregada e desesperada, mas o Senhor não ouviu a minha oração e me deu condições de superar, me formar e conseguir criar os meus filhos para a honra e glória do seu nome, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes compartilhando a sua história. Assim, ela diz assim: o Senhor não ouviu minha oração. O Senhor ouviu a oração dela. O Senhor só não respondeu da forma que ela queria. Ele respondeu de uma outra forma. Exatamente. Né? Abriu porta, resolveu o problema. É isso que as ouvintes aqui precisam saber. Deus está ouvindo a sua oração e Ele vai agir no tempo dele, na hora certa, porque Ele é o Deus que livra da crise. Disse o salmista: eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro?
socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha aqui outro ouvinte dizendo, olha, no meu primeiro casamento eu não era cristã e por isso não orei pedindo a morte. Eu mesma tentei contra a minha própria vida. Tomei comprimidos e quase morri. E ainda quase matei o filho que eu esperava. Depois me arrependi muito, me converti e em Jesus achei solução. Meu filho hoje tem 30 anos, conta a nossa querida ouvinte. JR, eu não sou psicóloga, né? Não tenho formação, sou pastora. Mas uma das coisas que me chama muito a atenção quando eu ouço pessoas que tentam o suicídio, ou que tentaram, ou que pensam em tal coisa, eu vejo que essas pessoas, eu vou, me perdoe a palavra que eu vou usar, eu posso até ofender alguns ouvintes nessa manhã, não é a minha intenção, mas eu vejo como chamar também a atenção. Né, chamar a atenção para as pessoas olharem para ela tá vivendo um problema que ela não consegue falar, ou ela não consegue compartilhar, ela não consegue chegar ao pastor dela ou à pastora dela, ir a um psicólogo, ir a uma clínica, buscar o auxílio, e devido a isso, no silêncio que ela vive, ela começa a entrar num quarto escuro, e ali ela começa a tentar contra a vida dela, mas na verdade, como o pastor aqui falou, não é a intenção de morte, mas eu vejo que é uma intenção de chamar a atenção para ela. Ei, olha para mim, eu tô com um problema, alguém pode me ajudar? Mas sem dizer isso. Olha, JR, eu acrescento ainda a essas pessoas que pensam em tirar a vida. Gente, nós não somos donos da nossa vida. A vida foi dada por Deus a nós, e se nós acordamos, cada vez que você acorda, e eu faço isso, eu agradeço a Deus por mais um dia de vida que Ele está me dando. O que quer dizer isso? É uma oportunidade a mais que você está tendo para resolver problemas, dar caminhamento e soluções àquilo que você está vivendo. Porque se Deus entendesse que você não tinha solução para resolver, Ele teria lhe tirado a vida, porque Ele é Senhor da vida. Ele te deu e Ele tira. Só Ele pode lhe dar, só Ele pode tirar, e Ele tem o direito de tirar. Você não pediu para nascer, você não sabe quando vai morrer. Então viva bem esse intervalo entre a vida e a morte. Outro ouvinte dizendo, minha avó passou por muitas decepções familiares e muitos problemas de saúde, chegou a ficar 1 ano sem enxergar. Ela era evangélica e vivia pedindo a Deus que a levasse. Parecia que ela tinha perdido a fé em Deus. Hoje ela já se foi. Como lidar com as pessoas que conhecem a palavra e perdem a fé e a confiança em Deus? Aqui, ouvinte, abre pra gente uma janela importante. Quando o apóstolo Paulo diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, essa experiência do contentamento a despeito das circunstâncias adversas que ele mesmo atravessava, ele relata isso, contando isso, escrevendo isso numa carta, você vê a maneira como a pessoa encara a adversidade. E às vezes a gente encara a adversidade como essa nossa ouvinte aqui, como ela conta sobre a avó. Ela leu a interpretação da avó e ela acompanhou a avó como dizendo, minha avó perdeu a fé. A minha avó, ela parecia ter perdido a fé em Deus. Ou seja, deixou de confiar no Senhor, deixou de lado a resignação. Não resta dúvida que é uma enfermidade grave, não é esse o ponto aqui, mas na perspectiva da nossa ouvinte, o que aconteceu foi isso. Onde a gente entra com esse aspecto de não aceitar uma situação em que a gente vive, e nenhum de nós pode assegurar que será sombra e água fresca para todo mundo, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos nós passamos por aflições, ainda diz que a gente tem que ter bom ânimo. Onde é que some o ânimo? Porque quando você fala de desanimar, você está dizendo o seguinte, perdeu o coração, houve o desânimo, perdeu o ânimo, e a Bíblia de Jesus falando, tende bom ânimo. É interessante, JR, que a gente falando do apóstolo Paulo, né, viver em qualquer situação, por exemplo, o Salmo 23, que a gente conhece muito bem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu estava uma vez estudando isso com meu pai, né, pastor Silmar Coelho, ele falou, meu filho, você sabia que no original a Bíblia diz que não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Ou seja, então eu quero mais uma vez voltar a essa questão de saber como pedir a Deus, porque tem gente que às vezes a gente não consegue entender
Vou dar um exemplo prático para as pessoas entenderem. É como se você estivesse diante de um milionário e o cara chegasse para você: o que você quer? Qual o seu sonho? Paga um cafezinho para mim. Entendeu? Tem gente que tem o contato com Deus em relação a isso. Claro que eu entendi perfeitamente o que a pastora falou. Tem gente que quer chamar a atenção mesmo. Já vi adolescentes: vou me matar, o namorado terminou comigo, né? Para chamar a atenção dos pais, ou até do pastor, da igreja, ou do ex-namorado. Mas existem pessoas, sim, que falam: eu vou me matar. E você: para de frescura, isso. E quando você vê, a pessoa se matou mesmo. Então, assim, é um assunto muito delicado e, assim, com certeza a gente tem que saber como pedir a Deus e o que pedir a Deus, mas sim tem que fazer a nossa parte. A gente não pode agir dessa forma, pastor, e foi muito bem colocado, porque geralmente quando a pessoa que chega ao ponto de tirar a sua própria vida, ela vem tentando tirar. E aí as pessoas geralmente ficam realmente com esse argumento: isso é bobagem, isso é frescura. Quantas vezes nós achamos que essa minha irmã não ia fazer, porque ela já tinha tentado várias vezes, com uma faca no pulso. Não, depois que faz, ninguém nem acredita. E aí, meu Deus, né? Vai não acreditando. Então acredite, começa a dar atenção para alguém que vai falar, que vai tirar a sua vida. Comece a dar atenção. É um pequeno sinal de alerta. É um alerta, está sendo aceso uma lâmpada e você precisa cuidar desse caso. Nós estamos aqui com um doutor que é psicólogo, que pode falar muito mais acerca da área médica do que nós, né? Então, nós podemos falar da área espiritual. Então, um alerta aí dentro da área espiritual: dê atenção a uma pessoa que começar a falar que vai tirar a sua vida. Hein? Deixa eu me consertar aqui, porque de repente eu fui mal interpretada. O texto de 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 4, diz assim: ele, porém, foi ao deserto, Elias, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, tome agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, em nenhum momento eu quis deixar isso de lado, não me preocupar. Me preocupo, sim, porém nós temos que ter a sensibilidade, né, de entender os dois lados. É isso que eu quis dizer, de entender os dois lados. O lado que é real, como aconteceu com o pastor, a irmã do pastor Sérgio Nonato, né? E isso é uma coisa real e que tem acontecido todos os dias. Porém, existe o outro lado das pessoas que querem chamar a atenção. Elias não estava querendo chamar a atenção. Elias pediu a morte. E o texto que ele pediu a morte. O texto que a senhora lê é totalmente oposto do que realmente nós estamos. Não, porque ele pediu a morte. Falando. Ele pediu a morte. Isso aí. Pediu porque ele não queria mais. Ele não tentou contra a sua própria vida. Não, ele pediu. Eu estou falando no sentido de dar atenção para quem fala que vai tentar contra a sua própria vida. Só para a gente andar junto aqui, né? Esse primeiro aspecto nós já estamos discutindo aqui para esclarecer os nossos ouvintes a questão de pessoas. A nossa ouvinte em tela aqui, ela diz que jamais não faz parte do seu projeto de vida. Aí nós entramos naturalmente para exemplificar situações em que as pessoas tentam contra a sua própria vida. Estamos esclarecendo aqui de maneira bastante clara. Vocês estão mencionando aqui: olha, leve a sério, não duvide, ao mesmo tempo temos que trabalhar isso de maneira equilibrada. Valorizar a pessoa que fala isso pode dar até uma impressão de que então eu vou ameaçar que eu vou receber atenção. Você quer resolver o problema ou você quer manter e aprofundar o problema? Quer resolver? Então, se quer resolver, é preciso tratar a solução. E isso se trata em vários aspectos. Você tem a questão espiritual, você tem uma questão psicológica, você tem uma questão medicamentosa, que se a pessoa estiver num período depressivo, isso se torna mais complexo, mais difícil, e aí é fundamental. Assim como você procura um ortopedista quando quebra o dedinho, você já aconteceu com você, o dedo ficar torto? Quebrou o dedo, aí o que você faz? Hein? Você vai lá no ortopedista, não é isso? Você vai lá, o cara tem que botar o dedo no lugar e sem anestesia. Coloca o dedo no lugar outra vez, tá resolvido o assunto? Agora tá resolvido. Procura ajuda, existem profissionais para isso. Olha, JR, você falou na questão espiritual e psicológica. A questão espiritual, ela é fácil,
Porque nós temos um Deus perfeito, infalível, que cuida de tudo que é impossível. A questão está no problema emocional. Por quê? Quando você falou do desânimo, onde é que está residindo o desânimo? Está exatamente na falta de coragem de enfrentamento do problema. Quando você enfrenta o problema, você sabe que Deus vai te prover, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então eu já sei que Deus vai me dar condições. Agora, eu é que não estou enfrentando o problema. Para enfrentar o problema, eu preciso buscar alguém que me ajude. Seja um profissional, psicólogo, seja um pastor, para que eu venha a entender o problema. Aí eu vou estudar o meu problema, equacionar o meu problema, e depois disso tudo entendido, só falta agora eu querer fazer e enfrentar. O que acontece? As pessoas não têm a coragem de enfrentar, e aí busca o caminho fácil, entre aspas, que seria a morte, ou seria barganhar o problema e empurrar para amanhã. Não resolve o problema. Só tem uma forma de você resolver o problema: enfrentando-o. Quando você enfrenta, você vê que a solução veio, porque a solução está à sua disposição. E se você não tiver forças nesse instante, peça a Deus. Deus vai dar força, Deus vai... Chama ajuda, pede ajuda. Exatamente. Pede alguém que pode ajudar. E às vezes tem gente que, de fato, vamos lá, vamos falar sério. Às vezes nós estamos cercados de pessoas que não querem nos ajudar. Verdade. Tem gente que só coloca o sujeito pra baixo, derruba. O camarada começou a animar. Ele tá animadinho hoje, hein? Já derrubou o sujeito outra vez. Já conta um caso, e tem gente que só tem caso trágico. Verdade. Então, busque ajuda, não deixe isso para a última hora. Nós todos precisamos dessa graça de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos continuar estudando esse assunto aqui. E a questão central agora é o seguinte: essa minha oração errada é pedir que Deus me leve, não é? Nós ouvimos aqui o exemplo de Elias. Vou ler aqui o texto de Jonas. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Quantas vezes essa oração já foi feita? E eu quero ouvir a opinião dos nossos colaboradores aqui sobre esse assunto. Convém, não convém? É errado, tá errada, a oração não devia ser feita dessa forma. Qual o nosso posicionamento claro e absoluto sobre esse assunto? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é exatamente esse ponto. Alguma vez você já orou pedindo que a morte chegue logo? Então vamos dar o destaque para o sim. Por telefone, 23% dos nossos ouvintes já fizeram essa oração. E no nosso site, o número maior ainda, 42% deles também já fizeram. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, quero continuar ouvindo cada um de vocês sobre esse assunto. Você tem um caso, já viveu isso na sua vida? Liga 24610093, 24610093. Você participa com a gente, conta essa história. Vai ser uma alegria muito grande poder verbalizar, vocalizar isso aqui para os nossos ouvintes, e essa sua experiência poderá ajudar a vida de muita gente, tenho certeza absoluta disso. Marcela Bastos, semana que vem nós vamos ter esses debates especiais aqui, o Debate 93 especial, recebendo aqui os candidatos ao governo do estado, os 4 principais segundo as pesquisas, não é isso? Exatamente, a partir de terça-feira, de terça a sexta-feira da semana que vem, a cada dia nós teremos aí um desses candidatos aí ao nosso governo, aqui o governo do nosso estado, e você, como sempre faz aqui no Debate 93, você vai ajudar a construir esse programa. Eu tenho dito aqui, é a hora de você ouvir, perguntar, cobrar, para então decidir. Como é que você faz? Manda um e-mail pra gente. O endereço do e-mail é você e o candidato, tudo junto, você e o candidato, @radio93.com.br, sem acento, você e o candidato, @radio93.com.br. Já estão chegando muitos e-mails. Lembrando aqui, você pode mandar um e-mail específico para um dos candidatos, ou pode mandar um fazendo uma pergunta para todos eles. Só especifica pra gente lá: olha, esse e-mail eu quero que pergunte para todos eles. Esse e-mail vai pro candidato fulano de tal. E aí você manda pra gente e a gente vai dar voz a você. Evidentemente vai ser muito intenso. Nós já tivemos essa experiência aqui há alguns anos, recebendo prefeitos, era você e o prefeito.
já tivemos aqui candidatos a outros cargos e ocupantes de outros cargos aqui também. E sempre foi muito interessante, porque o nosso ouvinte pergunta, e as perguntas são boas. E muitas vezes tem uma proposta. Exatamente. Tem um problema e tem uma solução. E às vezes isso, a gente até diz, mas será que eles vão ouvir? Será que eles vão atender? Eu não sei se eles vão, não posso responder por nenhum deles, mas tenho certeza de que se nós fizermos a nossa parte, pelo menos nós vamos dizer, se nós fizemos a nossa parte. Exatamente. E o objetivo é que você possa perguntar, e eu vou perguntar claramente aqui, para que eles possam responder claramente aqui aos nossos, nominalmente. Tá aqui, ouvinte fulana de tal, do bairro tal, da cidade tal, tá perguntando isso, assim, sobre esse assunto, porque isso vai nos ajudar e é uma forma de você dizer assim, como é que eu posso perguntar, questionar alguma coisa a um candidato que tá longe, né? Você não tem acesso a ele. Pela 93 FM, você vai ter acesso. Lembrar que esse não é o momento da gente se eximir. É o momento da gente cobrar, buscar, participar, porque afinal de contas, nosso voto faz diferença. Você e o candidato na semana que vem, de terça a sexta-feira, aqui na 93 FM, espalhe isso aí, conta para os seus amigos, vamos compartilhar e mande a pergunta. A pergunta sempre muito especial para você participar com a gente no nosso debate 93. O e-mail é você e o candidato. Você e o candidato @radio93.com.br. Você vai participar com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e, claro, sempre muito obrigado pela sua credibilidade. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, companheiros, voltamos aqui para analisar o texto bíblico, né? Eu citei aqui o livro de Jonas, já mencionamos aqui, a pastora citou a referência que tem aqui a Elias. E eu queria voltar a esse ponto aqui, exatamente, é correto fazer esse tipo de oração, é incorreto, não cabe a gente fazer esse tipo de oração. E aí, vou começar aqui pelos pastores acompanhando a gente. Eu não concordo com esse tipo de oração, a prova disso é que Deus não respondeu nem a um, nem a outro, nem a Jonas, nem a Elias, né? E colocou ele na rota de novo, porque Deus nos coloca na rota. Deus colocou Elias na rota, Deus colocou Jonas na rota, e eu não concordo com essa oração. E por outro lado, eu vejo Isaías 38, Ezequiel recebendo a notícia que ia morrer, ele fez o contrário, pediu para viver, para ter vida, e esse Deus respondeu. Então, a prova de como Deus responde, né? Então, eu não concordo com essa oração. Eu particularmente, não sendo pastor, sendo apenas psicólogo, eu entendo que seria incoerente Deus atender a um pedido desse, porque se Deus é Senhor da vida, a vida pertence a Ele, Ele nos dá e Ele nos tira, sem que nós peçamos isso, então como é que Deus pode atender a alguma coisa que Ele próprio não age nessa direção? Então, esse tipo de oração faz parte da condição adâmica, ou seja, da condição pecaminosa, da fraqueza do homem, da estrutura do homem. Por isso que ele pede, porque ele é homem, mas Deus não dá, porque Deus é Senhor da vida. Isso aí. Eu queria falar, nós já falamos aqui sobre Jonas e Elias. Olha aqui, Números capítulo 11, né, fala de Moisés. No versículo 11 diz assim: disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Aqui ele não está falando só de um problema dele, mas um problema que era do povo e ele carregava, né? Aí, no versículo 14, ele diz assim: eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Versículo 15, eu estou falando aqui, gente, de Moisés, hein? Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, Senhor, se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixe viver essa minha miséria. Aí a resposta de Deus para Moisés: disse o Senhor a Moisés, versículo 16: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe serem ancião e superintendente do povo, e trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Versículo 17, tremendo isso aqui, meu irmão. Então descerei ali e falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que você não leve mais sozinho. Ou seja,
Mais uma vez eu quero enfatizar Deus mostrar um outro lado da moeda. Moisés está pedindo para morrer. E Deus fala: Moisés, aquilo que está dentro de você é tão poderoso que pode fortalecer 70 pessoas para te ajudar a carregar isso que você acha que você tem que morrer. Então, gente, eu não concordo com essa oração, mas ao mesmo tempo não é uma coisa assim, coitadinho, Moisés, Elias, Jonas, você, meu irmão, é algo que acontece, mas Deus é poderoso para mostrar um outro lado da moeda. O senhor acha, pastor Tiago, que de uma forma bastante explícita nós temos exemplos de pessoas com profunda experiência espiritual que passaram por situações assim, chegaram nesse ponto. Aí eu sou ouvinte aqui, nós todos estamos acompanhando e lendo a Bíblia. Alguém deseja a mesma coisa. Então ela diz assim: rapaz, se Moisés passou por isso, eu então tenho a fé desse tamanhozinho, vou passar muito mais. Mas aí há o exemplo, quer dizer, o exemplo é o seguinte: olha, ele passou por isso e a Bíblia está me ensinando como sair disso. Com certeza. E não ficar nisso. Com certeza. Porque senão tem gente, vocês sabem muito bem disso, a pessoa pega o texto aqui de Jonas aqui, peço, pois, aqui, senhor. Olha o que Deus fez. Vai ler a história toda, né? Moisés, Elias, lê a história, veja o que Deus fez, a situação que Deus criou, desenvolveu para levantar a pessoa e para fazer a pessoa ser útil, ainda que seja uma situação dessas que a gente não consegue enxergar. Nenhuma delas Deus gerou a vida, né? Eu queria aproveitar o testemunho do pastor Sérgio a respeito do que ele falou da irmã dele. E ele testemunhou aqui agora dizendo o seguinte: ela tirou sua vida, mas o problema dela não foi resolvido. Não foi. Gente, isso é uma prova de que as soluções só podem existir em vida. Então, quando você vive uma crise, eu disse isso ainda há pouco, a crise é a oportunidade que você tem para mudar. E Deus está te dando esse problema para você mudar. E só muda quando você tiver vida. Quem tira a vida agrava o seu problema, dito pelo próprio pastor no testemunho que ele viveu. Ela não está aqui, mas eles ficaram e viram que o problema não se solucionou. Tem mais de 15 anos e nós tem mais de 15 anos e nós ainda vivemos o reflexo desse problema. Tá vendo? Se tivesse viva, o problema estaria resolvido. Ouvinte dizendo: JR, estou separado há 4 meses, a minha esposa era líder de um ministério e decidiu acabar com o casamento para curtir balada e etc. Ele conta aqui a história. Ele diz: olha, sempre fui fiel por todo o nosso casamento. Quando descobri suas traições, eu queria me matar. Então Deus me mostrou que meus 3 filhos precisam mais de mim do que dela, que hoje mostra-se totalmente sem estrutura. E eu e os meus filhos, nós queremos uma família. E pela graça de Deus, se Deus não tivesse agido, se eu não cresce no agir de Deus, eu não estaria agora escrevendo essa mensagem. Conta aqui um dos nossos ouvintes. Outra, o querido ouvinte, dizendo: oro todos os dias, pois meu esposo acha que a minha doença é frescura e o pastor dele me chama de desobediente, pois não congregamos na mesma igreja. Isso gerou uma guerra dentro de casa. Eu estou cansada e por isso estou fazendo essa oração pedindo o meu descanso, que seria, segundo ela conta, a morte. Oro por isso, não me reconheço mais. Me permite. A nossa querida ouvinte escreve enquanto nós falamos, tá certo? E à medida que Deus fala, Deus vai ministrando, os posicionamentos vão sendo alterados. Evidentemente, o nosso ouvinte está acompanhando. O que acontece em vários púlpitos? As pessoas tratam a depressão, a gente tem um doutor aqui à mesa, se trata da depressão como algo demoníaco, né? E aí, a pessoa, ela está vivendo um momento de depressão. Salmo 42, versículo 3, diz assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Aquele homem estava sendo afrontado a todo tempo, e as lágrimas dele, ou seja, aquele homem não comia, aquele homem somente chorava dia e noite. Aquilo servia de mantimento. Os nossos púlpitos, infelizmente, muitos pastores, né, eles tratam de depressão como algo espiritual. Vamos orar, vamos repreender essa depressão, vamos tirar esse demônio da depressão, vamos fazer a campanha
campanha contra essa depressão, vamos fazer isso e aquilo outro. Então, JR, isso que me preocupa diante dessa situação, porque você pode ver que a maioria das pessoas que estão mandando são servos do Senhor e estão pedindo a morte. De que maneira está sendo tratado, né, o emocional dos nossos irmãos nos púlpitos? Eu agradeço a Deus por essa ouvinte mais uma vez, porque quando ela nos escreve e volto a dizer, quando ela não especifica exatamente a situação, ela nos permitiu tratar sobre esse assunto de maneira tão ampla aqui para abençoar a vida de tanta gente que está acompanhando a gente. Um ouvinte da Taquara dizendo: olha, eu estou passando por isso, não vejo sentido na vida, estou em depressão, não saio do quarto, estou muito magra e definhando, e ela diz: e Deus não me atende, oro e leio a Bíblia, mas não tenho alegria de viver. Conta a nossa ouvinte. É um estágio complexo, companheiros. É verdade. Onde não é. A gente às vezes simplifica isso, né? Não, levanta, vai lá, toma um banho, faz a barba, vai no salão, corta o seu cabelo, põe um isso perfume. Não gente acha que isso é remédio. Não funciona. É claro. Não estou dizendo que atrapalha, não, mas não funciona. A pessoa tem que ter cuidado para dizer isso, porque às vezes a pessoa diz assim: eu queria fazer isso, mas não consigo. Exatamente. Deixa eu colocar uma questão de ordem profissional para que as pessoas entendam. Existe uma doença, depressão, existe um quadro depressivo. São diferentes coisas. A maioria das pessoas estão vivendo quadros depressivos e são intitulados e rotulados como depressão. E o não especialista diz que é. Aí o não especialista é o cara que está olhando para você. Ô, irmã, a senhora está meio triste aí. Então, tô vendo que a senhora está em depressão. Pronto, acabou. Pois é. Então, o que é preciso fazer? Em primeiro lugar, sempre a depressão é sintoma. E remédio atua em sintoma. A origem não é orgânica, ela é emocional. Para resolver o problema, o remédio ele atenua, é a dor de cabeça que você tem, toma analgésico. Mas a origem da dor, você tem que fazer outras situações. Na questão da depressão, a origem, ela é, na sua maioria, ela é de ordem emocional. Então você precisa trabalhar a questão emocional através de um profissional a respeito disso, ou através de um pastor, porque às vezes a questão uma questão assim, que envolve, a gente chama a expressão borderline, quer dizer, são situações que correm em paralelo, mas só o remédio não vai resolver. O remédio vai diminuir o teu estado depressivo, mas quando ele passar o efeito, você volta a ter o problema, volta para o remédio, aí você fica dependente do remédio. Busque ajuda profissional, busque ajuda pastoral para resolver essa questão de quadro depressivo. Eu, quando tenho um problema no carro, eu não levo pro meu médico dar uma olhada. Você leva? Não. Doutor, dá uma olhada aqui, o motor do meu carro tá com um som esquisito. Também não vou à oficina mecânica para pedir pro cara fazer um exame. Olha, estamos aqui uma ultra. Devo fazer uma ultra? Devo fazer uma ressonância? O que você faz? Você não vai no especialista? Então, pelo amor de Deus, o nosso ouvinte já está acostumado com a gente aqui, com vocês têm falado. Isso não é tabu mais, já foi. É claro que para alguns ainda é. Tudo é para alguns, né? Mas você tem que entender que existem especialistas e graças a Deus pelos profissionais cristãos. E há alguns anos nós não tínhamos. Era cada maluco, cá entre nós, hein? Tinha uns doidos aí, doutor Darcy, essa classe sua aí. A gente não quer entrar, né? Ainda existe. Entrar em polêmica, mas a gente vê até os psicólogos cristãos sofrendo uma confusão aí, né? Até em relação a isso, porque Deus realmente entra na situação e ajuda, mas nós queremos, sem dúvida, agradecer a Deus pelos psicólogos que ajudam essas pessoas, ajudam nós pastores, e eu quero louvar a Deus também pela vida dessa ouvinte, que talvez se ela não vejo motivo para viver, vou tirar a minha vida, só dela escrever esse tema e esse debate nesse momento está abençoando milhares de pessoas. Com certeza. Ela talvez acha que não tem motivo para viver, mas ela está sendo um instrumento de Deus aqui. Olha aqui um ouvinte nosso dizendo: JR, estou vivendo essa mesma situação, eu sei que adquiri coisas que não deveria, entrei em situações que não eram para ser, estou num relacionamento ainda sem me casar, sou separado em meu processo de divórcio que não anda, meu trabalho tá ruim, sou autônoma e com as minhas vendas tão ruins, em 2 anos eu tive quase 70% de queda financeira,
A impressão que tenho é que estou afogada em dívidas, problemas de todas as áreas. Estou agora em prantos digitando esse e-mail. Glória a Deus por esse debate. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes, o ouvinte que escreveu o e-mail, abençoada pela sua vida. Você está sendo instrumento de Deus para veja como a sua vida é importante. E de tanta gente está nos acompanhando agora que vai identificar isso como realidade. E existem dois grandes extremos que deve se tomar cuidado. Eu creio que todos vão concordar com o que eu vou te falar, que é a desvalorização ou a supervalorização do problema, né? Então, nós sabemos, e eu quero deixar bem claro que nós cuidamos aqui do assunto sem desvalorizar e nem supervalorizar, né? Porque são dois grandes extremos que atropela tudo. De Acari, uma querida ouvinte dizendo, olha, perdi meu filho assassinado e entrei numa depressão profunda. Eu não via sentido em viver sem meu filho. A saudade era muito grande. Para piorar, fui pedir ajuda na igreja. E o pastor de púlpito, disse ela aqui, o pastor de púlpito disse que o verdadeiro cristão não ficava de nhen por causa da morte de alguém. Isso quase acabou comigo, eu quis morrer, mas busquei ao Senhor com jejum e oração e o Espírito Santo tem me fortalecido. Amém. É a questão de subestimar o problema de alguém. Outro ouvinte dizendo, passei por um momento assim, também pedi a morte. Perdi o meu marido, me envolvi com drogas, me envolvi com tráfico, perdi casa, tive que morar na rua, olha só. E quando fui ao fundo do poço, pedi a morte. E acabei tendo um encontro real com Deus e Ele tem me restaurado. Recuperei a minha dignidade, os filhos que tinham sido levados de mim, recuperei a casa e consegui, com a ajuda de Deus, abrir uma confecção. Aleluia. Pode parecer que não tem jeito, mas diz o ouvinte aqui que tem jeito, tem. Uma querida ouvinte de São João, eu não estou dando o nome, vocês sabem, nós não podemos dar os nomes nesses casos, mas estou dando aqui a cidade de São João acompanhando a gente. Pediu a morte, Deus deu a morte do problema, a morte da situação difícil. Eu queria até deixar um texto aqui que a gente conhece bem, inclusive agradeço o meu amigo pastor Gladson ali, que está participando com a gente aqui pela cola, né? 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Jesus Cristo. Amém. Então, meu irmão, essa aí é palavra linda para você. Eu queria também, JR, acrescentar um detalhe que eu entendo ser importante, sobretudo para nós profissionais, como sou psicólogo, cristão. Nós profissionais, e isso não acontece com todos os profissionais, nem todos os psicólogos são cristãos, mas aqueles que são cristãos têm que ter e têm uma visão global, holística, global, envolve corpo, mente e espírito. O ser humano, querido, que me ouve, você tem que ser tratado nessas três áreas: a área física, que é palpável, visível, concreta; a área emocional, que é abstrata, não visível, não palpável; e a área espiritual, porque você vive isto. Quando você apenas cuida da doença, você esquece o doente. O homem tem que ser tratado de uma forma nessa trilogia: corpo, mente e espírito. Quando você cuida dessas três áreas, você está cuidando do todo. Uma de nossas queridas ouvintes também nos acompanhando agora em Duque de Caxias diz o seguinte: uma vez eu estava ouvindo o debate 93, o assunto era suicídio, e eu estava querendo tirar a minha vida. Acabei entrando no ar e eu dei para ela, segundo ela conta aqui, uma palavra, e ela diz: eu refleti e mudei de ideia. Amém. Eu quero louvar ao nosso Deus e Pai, porque cada debatedor que aqui vem ministra uma palavra do Senhor e Deus multiplica. E Deus faz uma coisa que é impressionante. As mulheres entendem muito bem de customização de roupa, né? Ela compra uma camisa branca e customiza, transforma aquela camisa uma camisa personalizada. O pregador, o pastor, debatedor fala, tá certo? Ele dá a mesma frase e Deus customiza para cada um. Ou seja, o Espírito Santo pega aquela palavra que é a palavra que Ele mesmo deu a quem falou, usando essa palavra para ministrar ao coração de muita gente. Que Deus ministre profundamente muita vida, muita esperança, muita luta, muita batalha, sim,
mas a certeza de que pela graça do Senhor, apesar de todas as circunstâncias adversas e momentos difíceis, Deus há de nos dar um coração valente. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Pesquisa 93. A gente encerra por telefone com 37% dos nossos ouvintes e 47% no nosso site, dizendo que já oraram sim, pedindo a morte por causa de algum problema. Muito obrigado, queridos ouvintes, pela participação e também por nos acompanhar e hoje receberam a palavra de Deus para suas vidas de maneira muito especial. Vamos lembrar que semana que vem, então, de terça a sexta-feira que vem, nós temos o debate especial Você e o Candidato. Você pode mandar sua pergunta para você e o candidato @radio93.com.br. Você e o candidato sem acento @radio93.com.br. Você e o candidato @radio93.com.br. Muito obrigado a você, ouvinte amado, com a gente no nosso debate 93 de hoje, agradecendo aqui a presença do pastor Sérgio Nonato. Um grande abraço, meu irmãozão. Um abraço, agradecer a todos na igreja, mandar um abraço lá pra Tatiane, pra pastora Josiane, pra minha filha Fabiola, que eu pedi pra ouvir. Pastora Marcione, muito obrigado, um abraço. Obrigada, JR, Marcela Bastos, muito obrigada, e todo o povo lá da ICMPP. Muito obrigado, pastor Tiago. Eu quero só rapidinho falar, tem um livro da MK, Orações Não Respondidas, que eu escrevi alguns anos atrás e tem aí no estoque, que eu peguei alguns ontem, que diz muito sobre isso. Deus responde, não responde, como responde, tudo a ver. Muito obrigado, querido doutor Dácio. Eu quero também agradecer a participação e dizer a você que nos ouviu, a Primeira Igreja Batista do Recreio está à sua disposição para te ajudar nessa realidade que hoje debatemos aqui, através do Ministério de Aconselhamento Cristão, porque não há saúde física sem saúde emocional, não há saúde emocional sem saúde espiritual. Cuide da sua. Vamos orar juntos, queridos, com o pastor Sérgio agora nessa hora. Estamos orando pelo tema do programa de hoje, assim como temos orado também por tudo isso que está acontecendo com os cristãos lá no Iraque. É uma coisa absurda o que está acontecendo. Amanhã nós vamos compartilhar um pouco mais sobre esse assunto, mas vamos orar por esse tema, apresentando também, orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Tu és o nosso Deus e nós confiamos em Ti, não há outro em quem podemos confiar. Oh meu Deus, queremos agradecer ao Senhor pela vida dessa ouvinte, de outros que escreveram e de outros que não conseguiram e que estão passando por esse problema, mas Tu és o Senhor e a nossa vida está em Tuas mãos, porque todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor no Teu livro antes que um deles existisse. Continue abençoando e livrando. Guarda esses cristãos que estão no Iraque sofrendo esse ataque maligno. Coloque os Teus anjos ali guardando, cura os Teus filhos, liberta os Teus filhos. Eu quero te agradecer pelo grande livramento que Tu deste nesta manhã ao meu papai e à minha mamãe. Muito obrigado. Eu coloco nas Tuas mãos o nosso retorno. Guarda-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.